Volto a falar sobre o IOF. O deputado Hugo Mota comunicou aos líderes dos diversos partidos que não vai aceitar e que o governo tem que repensar a questão do IOF, porque dificilmente a Câmara aceitará transformar um imposto regulatório num imposto arrecadatório. Eu quero explicar para os nossos telespectadores o que isso significa. Nós temos os impostos que são para sustentar a máquina de administração do governo, a máquina pública, e incentivar o progresso da sociedade através de estímulos, através de participação, caso de segurança nacional, os setores extremamente relevantes, como manda o artigo 173 da Constituição. É evidente que para qualquer empreendimento econômico, os recursos são necessários e a maioria dos empreendimentos não dependem só dos recursos dos seus próprios donos. Precisam da participação do mercado financeiro, de dinheiro emprestado, dinheiro que eles aplicam para poder render na sua produção mais, pagar os juros, o dinheiro emprestado e ter um lucro que permita. Isto é como funciona a economia. Os países que mais trabalharam isso na Renascença, a Holanda se colocava um dos primeiros lugares do sistema financeiro que lá se estabeleceu. Foi a pátria financeira nos séculos dos 16, 17, porque ela sabia como operacionalizar a questão financeira. Por essa razão, se os tributos são como o imposto de renda, o IPI, o ICMS, aqueles impostos que ainda existem, são impostos para sustentar, são chamados impostos arrecadatórios. Existem impostos que são regulatórios. Eles só existem para regular o mercado. Isto é, para não permitir descompassos no mercado. O IOF é um deles. O IOF foi criado para, nas distorções do mercado financeiro, primeiro, permitir efetivamente um fluxo com que o próprio imposto assegura um controle do sistema financeiro e pode ser aumentado ou reduzido sem a necessidade da rigidez que se tem para aumentar alguns tributos na Constituição, colocados nos artigos 145 a 156 da Constituição, porque é um imposto de regular. Pode, às vezes, ser aumentado para corrigir distorções no mercado, ou diminuído para permitir que o mercado não seja afetado por um momento de crise. Qual é a crítica que está se fazendo? O governo que prometeu não aumentar tributos, que uma carga tributária já que é elevadíssima, e grande parte dessa carga é para pagar a máquina administrativa, a burocracia esclerosada que temos no Brasil, a própria mão de obra, enfim, no Brasil, em que o custo da mão de obra pública no Brasil é maior em relação ao PIB do que da esmagadora maioria dos países. Basta dizer que a média na OCDE para mão de obra oficial é menos de 10% do PIB, e nós estamos com mais do que 13% do PIB, demonstrando que, enfim, com penduricários, com tudo aquilo que são acrescentados nos três poderes, em benefício dos próprios detentores do poder, faz com que seja uma máquina. Isso é sustentado pelos tributos normais. Mas agora o que pretendeu o ministro Fernando Haddad? Fazer do IOF um imposto arrecadatório. Aquilo que foi criado na Constituição, eu vi na discussão, que vinha das Constituições anteriores, para regular o mercado, só tinha esta função regulatória, passou a ter uma função arrecadatória. Isto é, eu aumento o tributo para compensar o descalabro, a expressão não é minha, é da Folha de São Paulo,
da administração das contas públicas, com os furos das contas públicas, com as exclusões que se tem no chamado arcabouço fiscal, que é muito inferior ao controle, ao teto de gasto que tinha estabelecido o presidente Michel Temer. E é por essa razão que o deputado Hugo Mota então ele diz, olha, terá muito pouca possibilidade de passar como está. Os senhores têm que encontrar outra alternativa. Mas os senhores estão transformando um imposto regulatório num imposto arrecadatório exclusivamente para cobrir aquilo que os senhores não estão conseguindo fazer, que é o principal, é cortar despesas. O governo quer aumentar receitas, pedir dinheiro emprestado, mas nada faz para cortar despesas. Isto que me parece que é o grande problema e que o presidente da Câmara fez muito bem de alertar, depois da conversa com os líderes, que tem que se encontrar um caminho que não seja este, com essa sanha de aumentar, que deu ao ministro Haddad, e é interessante, eu acho que o ministro Haddad está fazendo uma luta para ver se o presidente Lula aceita não gastar tanto como tem gasto, mas a forma como foi apresentado demonstra que dificilmente isso passará no Congresso se não houver uma alternativa melhor e na transformação daquilo que não foi o interesse do Constituinte, que era só para regular o mercado e não para aumentar a carga tributária, prejudicando o IOF nesse aumento, vai prejudicar as médias e pequenas empresas, que são aquelas que vivem quase que exclusivamente do sistema financeiro, dos financiamentos para poder produzir. Era o que eu queria trazer como explicação aos meus seguidores de por que a esta existência dentro do Legislativo, a transformação de um imposto regulatório num imposto arrecadatório apenas para aumentar a já elevadíssima carga tributária que temos no Brasil.